to Game 7, baby! Game 7! Game 7! PJ Tucker não está mais com os Rockets, Ariza agora é do Heat e recorde de triple-doubles. Isso é tudo que você precisa saber sobre a NBA hoje, dia 18 de março de 2021. Mas então vamos lá. Hoje, primeiro as trocas e depois os jogos. Os Rockets estão enviando PJ Tucker para Milwaukee e com ele vão Rodion Kurucs e um pique de primeiro round que era dos próprios Bucks e estava lá em Houston. Já os Rockets recebem DJ Augustin, DJ Wilson, um pique de primeira rodada de 2023 e a troca do pique de segunda rodada agora de 2021 pelo pique de primeira rodada dos Bucks, caso essa escolha não seja top 9. A primeira discussão que acontece sempre nessas trocas é saber quem ganhou, né? Os Rockets ou os Bucks. Mas na minha opinião quem ganhou foi PJ Tucker. O veterano de 36 anos volta a jogar para um contender e tem a chance de disputar um título, já que lá em Houston não deu muito certo a disputa, eles não chegaram até as finais. E DJ Augustin e DJ Wilson acabam tendo que participar desse rebuilding complicado dos Rockets. Mas para PJ Tucker, além disso, ele vai jogar com Giannis, que é um cara que atrai muita atenção no garrafão e, por consequência, ele vai ter muita liberdade para acertar os corner threes deles. Mas entre os dois times, apesar de agora os Bucks poder ter uma lineup de small ball bem convincente, o vencedor para mim foi Houston, porque simplesmente conseguiu 2 picks de primeira rodada por um veterano de 36 anos que vai ser um coadjuvante. Mas vamos esperar os próximos jogos para ver como Tucker se integra a esse time e também ver como que o time de Houston vai se adaptar a um jogo sem ele por lá, que há anos fazia parte desse time. Outra troca da noite passada envolveu o Trevor Ariza e o Heat. OKC recebeu Meyers Leonard e mais um pique de segunda rodada de 2027. Ou seja, o Thunder tem mais ou menos uns 112 picks aí pelos próximos 5, 7, 8 anos. Mas para o Thunder isso acaba mudando pouco, já que eles já declararam que Leonard não fará parte do time principal. Mas para o Heat é uma tentativa de repor o espaço deixado por Jay Crowder, ou seja, um ala que seja competente defensivamente e que consiga espaçar a quadra e botar umas bolinhas de 3 quando necessário. Com isso, o Heat ganha mais um jogador para a rotação e pode tentar aí uma guinada surpreendente como a da temporada passada, que acabou, pelo menos a mim, impressionando, não esperava que eles chegassem até as finais. Mas antes de irmos aos jogos, também temos que dizer que tivemos uma baita noite com quebra de recorde e pela primeira vez na história temos 6 triple-doubles em uma noite. O recorde anterior era de 5 e aconteceu no sábado passado. Isso mostra um pouco para onde o basquete jogado na NBA está indo. Basquete muito veloz, com muito mais tentativas de arremesso, o que permite uma pontuação maior e que eu particularmente gosto muito, mas que é um baita problema aí para os grandalhões, já diria Roy Hibbert aí, que em 2 temporadas saiu de um dos melhores pivôs da liga para ser alvo fácil dos ataques adversários. Mas tivemos James Harden, Domantas Sabonis, Draymond Green, Ben Simmons, Russell Westbrook e Nikola Jokic com triple-doubles nessa noite, mas vamos falar de cada um deles em seus respectivos jogos. Começando lá na Filadélfia, os Bucks, em uma virada surpreendente, venceram os Sixers na prorrogação por 109-105. Mas quem viu o começo do jogo até agora não está entendendo como que os Bucks ganharam essa partida. Eles terminaram o primeiro tempo com 13 turnovers e 12 acertos de arremessos de quadra. Mais turnovers do que cesta e perdendo por um placar de 45-31. Sinceramente, nesse momento eu fui fazer o meu filho dormir
e perdi o terceiro quarto e o começo do quarto quarto, mas quando eu voltei, impressionantemente, os Bucks estavam à frente no placar. No tempo regulamentar, Furkan Korkmaz foi o cara que empatou o placar com uma bola de 3 e levou o jogo para a prorrogação, mas a partir daí, Giannis fez o que se espera de um MVP e chamou a responsabilidade, garantindo o resultado para os Bucks. Giannis foi de um airball, 2 airballs desgraçados no começo do jogo para fazer 32 pontos, 15 rebotes e 4 assistências. Pelo lado dos Sixers, Harris marcou 19 pontos, Danny Green 18 e Ben Simmons com um triple-double discreto de 13 pontos, 12 assistências e 10 rebotes. E é impressionante como ele, sendo um cara que não arremessa da linha dos três, é o maior responsável pelo sucesso das bolas de 3 pontos dos Sixers. Ele chama tanta atenção, mas tanta atenção no garrafão, que sobra muita liberdade para os arremessadores. Apesar do resultado, os Sixers continuam na liderança do leste e os Bucks são o terceiro. Em Detroit, os Pistons venceram os Raptors por 116 a 112, mesmo com o retorno de Siakam e VanVleet. Nenhum dos dois times conseguiu se distanciar no placar durante toda a partida e a maior diferença, a maior liderança aberta foi de 13 pontos. Mas os destaques do jogo ficou com o Saddiq Bey, o novato de Detroit, com 28 pontos e 12 rebotes. E apesar da derrota, pelo lado dos Raptors, Norman Powell marcou 43 pontos. Um detalhe importante nessa vitória apertada dos Pistons foi o domínio nos rebotes. Os Pistons pegaram 54 rebotes, enquanto os Raptors pegaram somente 30. Isso inclui 13 rebotes ofensivos. Já o não tão Big Three dos Raptors, Siakam, VanVleet e Lowry, eles erraram 30 de 37 tentativas de arremesso. Essa é a sexta derrota seguida dos Raptors e assim eles param na 11ª posição no leste e os Pistons continuam em último. Em Indiana, em mais um dos jogos com triple-double, os Nets venceram os Pacers por 124 a 115 e o Barba anotou 40 pontos, 10 rebotes e 15 assistências. Mas temos um triple-double também pelo lado dos Pacers. Sabonis anotou 18 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Apesar da marcação dupla constante no quarto em cima de James Harden, ele conseguiu esta vitória em um jogo sem Durant e Irving. Ele teve ajuda de Joe Harris com 19 pontos e Jeff Green e Tyler Johnson com 15 cada um. Pelos Pacers, Brogdon anotou 24 pontos e LeVert 19. Mais uma estatística interessante da partida é que com um toco no início do primeiro quarto, Miles Turner agora tem 55 jogos consecutivos com pelo menos um toco, o que é a maior sequência da história dos Pacers. Ele ultrapassou Jermaine O'Neal. Com o resultado, os Pacers são o 10º do leste e os Nets o 2º. Já em Washington, os Kings venceram os Wizards por 121 a 119 e vimos uma jogada bizonha de Westbrook no fim da partida, uma bola na lateral que ele tentou fazer um passe na jogada que poderia empatar a partida e ela foi lá para o outro lado sem ninguém. Vale ver os highlights do jogo que estarão na descrição ou passa lá no Instagram do The Jumper Brasil que está lá bem fácil para assistir. Mas vamos ao jogo. Ele foi equilibrado do início ao fim, foram 7 trocas de liderança e em 19 vezes o placar esteve empatado. De'Aaron Fox marcou 28 pontos e fez a cesta da vitória sobre Bradley Beal faltando 0,7 segundos no relógio. Harrison Barnes e Richaun Holmes anotaram 18 pontos cada. Com isso, os Kings conseguiram a sua primeira vitória em uma viagem até a Costa Leste com 6 jogos. Pelo lado dos Wizards, Westbrook anotou mais um triple-double dessa noite. Foram 26 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. Esse é o 12º triple-double dele na temporada. Beal marcou 29 e Alex Len 13 pontos e 12 rebotes. Mas mesmo assim, os Wizards continuam sem vencer após o All-Star Game. São 5 derrotas consecutivas.
O time de Washington agora é o 13º no leste e os Kings o 13º no oeste. Em Cleveland, os Celtics perderam para os Cavaliers por 110-117 e mais uma vez começaram as discussões sobre o que está acontecendo lá em Boston. Uns falam que a culpa é de Kemba, outros que o garrafão não está funcionando muito bem, chegam a falar da inconsistência de Jaylen Brown, já falaram que a lesão do Marcus Smart impactou muito mais do que se esperava, mas eu acho que é um pouco de tudo isso. O time do Celtics é muito jovem, com estrelas jovens e com baita potencial, mas falta liga, falta coisa para organizar a cabeça dessa molecada. Mas vamos ao jogo. Cleveland assumiu a liderança no primeiro quarto e não largou mais. Chegou a abrir 21 pontos no placar. Sexton marcou 29, Garland 25 e ambos fizeram jogadas importantes no fim da partida para garantir a vitória. Já pelos Celtics, Tatum marcou 29 pontos e Jaylen Brown 28. Com isso, os Celtics são o 7º no leste e os Cavs o 18º. E em Chicago, o small ball dos Spurs venceu mais uma vez, agora sobre os Bulls, por 106-99. Mas não foi tão fácil assim. O primeiro tempo foi desastroso para os Spurs, que marcaram somente 40 pontos. Os destaques dessa reviravolta foram Poeltl com 20 pontos, empatando o recorde da sua carreira e pegando 16 rebotes, que é um novo recorde da carreira dele. Além dele, White marcou 17 pontos e Murray, Johnson e Patty Mills anotaram 14 pontos cada nesse jogo coletivo do time do Popovich. Pelo lado dos Bulls, Lavine anotou 29 pontos, Tadeusz Young anotou 16 e o novato Patrick Williams pegou 14 rebotes. A grande diferença dos Spurs do primeiro tempo para o do segundo foi uma mudança na forma de marcar, marcando por pressão, que forçou com que os Bulls cometessem muitos erros e tentativas muito ruins de arremesso. Com isso, os Spurs são o 7º no oeste e os Bulls o 9º no leste. E lá em Houston, Draymond Green, com um triple-double, liderou os Warriors para a vitória sobre os Rockets por 108-94. O primeiro tempo foi todos os Warriors que abriram 26 pontos e depois tiraram um pouquinho do pé e só garantiram o placar. Green marcou 16 pontos, pegou 12 rebotes e deu 10 assistências, e os Rockets agora estão em sua 18ª derrota seguida, a maior sequência da história da franquia. Mas vamos lá. O reservão Jordan Poole marcou 23 pontos, sendo 6 bolas de 3. Curry marcou 18 pontos e ficou de fora de todo o quarto por causa de uma queda meio estranha lá fora da quadra que fez com que ele sentisse uma dor no cóccix. Isso mesmo, no cóccix. Curry caiu de bunda e pode perder algumas partidas aí pela frente por causa dessa lesão. Pelo lado dos Rockets, Christian Wood voltou e anotou 21 pontos, mas eu só vou chamar ele de novo de Christian Olajuwon Wood se ele merecer, com boas partidas, boas exibições. Mas o destaque ficou para Kevin Porter Jr. com 25 pontos. Os Warriors são o 9º no oeste e os Rockets o 14º. Em Memphis, os Grizzlies acabaram com uma série de 5 vitórias do Heat e que estava com um uniforme que parecia os Pacers. O placar foi 85-89. Ja Morant fez uma bandeja no finalzinho da partida e na sequência Kyle Anderson interceptou um passe e garantiu a vitória para os Grizzlies. Morant, Anderson e Melton marcaram 13 pontos cada e Melton também pegou 10 rebotes. Pelo lado do Heat, o destaque vai para Jimmy Butler, que era dúvida por causa de uma lesão no tornozelo, mas acabou jogando e anotou 24 pontos com 50% de aproveitamento dos arremessos de quadra. Adebayo marcou 15 pontos e Duncan Robinson 13. Agora o Heat contará com a adição do Trevor Ariza e vamos ver como que ele vai impactar esse time que tem uma rotação com jogadores bem complicados. Por exemplo, KZ Okpala tem jogado. Assim, os Grizzlies são o 10º no oeste e o Heat o 4º no leste. Em Denver, os Nuggets encerram uma sequência de 4 vitórias dos Rockets com um placar de 129-104 em um jogo tranquilo,
onde a diferença chegou a 34 pontos. Jokic mais uma vez foi agraciado com um triple-double, 12 pontos, 10 rebotes e 12 assistências, mas vale um destaque para Michael Porter Jr. com 28 pontos. Com esse triple-double, o Jokic chega à marca de 10 triple-doubles na temporada e no 51º triple-double da sua carreira. Além disso, ele anotou o 28º double-double e passou de Kemba Mutombo e é o novo recordista da franquia. Encerrando os destaques dos Nuggets, Barton anotou 23 pontos e pelo lado dos Rockets, Terry Rozier marcou 21 pontos e LaMelo Ball 14. Mas em nenhum momento os Hornets chegou a criar algum tipo de perigo para os Nuggets. Assim, o time de Denver é o quinto no Oeste e os Hornets, surpreendentemente, o quinto no Leste. E por último, vamos a Dallas, onde os Mavs venceram os Clippers por 105-89, em um jogo onde o placar nunca foi folgado, mas nos momentos cruciais do jogo, os Mavs mostraram total controle. Doncic comandou com 42 pontos, mas vale destacar Josh Richardson, que marcou 14 pontos, mas foi o melhor jogador defensivo da partida. Pelo lado dos Clippers, Paul George marcou 28 pontos e não há mais nenhum grande destaque para o time de LA. O que chamou muita atenção foi a baixíssima participação dos bancos dos dois times. Ambos bancos marcaram 11 pontos cada, o que é muito anormal, principalmente para os Mavs, que têm um banco que pontua bastante. Assim, os Clippers são o quarto no Oeste e os Mavs o oitavo. E pessoal, é isso por hoje. Se você gostou, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative todas as notificações para serem avisados de segunda a sexta, todos os dias aqui, sobre os nossos novos vídeos. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.